Durante 4 anos, servi café em uma agência bancária e o gerente daquela agência fazia questão de comentar na frente de quem estivesse por perto que o café que eu fazia era ruim, mas dava para beber. Um dia, ele ofereceu esse mesmo café para um cliente, do mesmo jeito debochado de sempre. O cliente bebeu, gostou e perguntou meu nome. Anos depois, eu me chamo William Oliveira, sou o seu contador de história. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, e isso nos incentiva a continuar trazendo histórias, relatos e conteúdos aqui no canal. Se você tem uma história, queira que no caso seja relatada aqui no canal, envie para nós o e-mail que se encontra agora na tela. Vamos para a história de hoje. Comecei a trabalhar numa agência de um banco bem conhecido em 2015, contratada por uma empresa terceirizada, responsável pela limpeza e pelo café servido nas salas de atendimento. Ganhava um salário próximo do mínimo, com um horário que começava às 6 da manhã, antes de qualquer funcionário chegar, para deixar tudo pronto até a abertura às 9 horas. O gerente daquela agência, o senhor Aldemir, tinha um jeito de falar comigo que sempre me incomodou, mas eu nunca respondia à altura. Ele repetia quase toda semana na frente de outros funcionários ou até de clientes que esperavam na recepção que meu café não prestava, que eu não sabia fazer café direito. Uma vez, numa reunião de equipe que eu só estava servindo, ainda ouvi ele comentar que café é bom só na casa dele, olhando para mim de canto de olho. Eu engoli aquilo calada, seguia servindo, limpando as mesas, organizando a sala de espera, dando o meu melhor. Tinha 13 anos de idade quando comecei a trabalhar de doméstica na casa dos meus tios, então já estava acostumada a esse tipo de tratamento desde nova, e sempre achei melhor guardar minha energia para fazer o bem e o que dependia de mim, e não para discutir com quem só queria ver alguém para desabafar o humor ruim. Num dia de terça-feira, um cliente chegou cedo para uma reunião de renegociação de empréstimo empresarial. E o senhor Aldemir, do mesmo jeito de sempre, perguntou se ele queria café, emendando na hora. O café dela é ruim, mas dá para beber, se você tiver coragem. Um jeito bem debochado. Lembro exatamente da hora, porque tinha acabado de trocar o filtro e o café ainda estava esquentando. O cliente, um homem de uns 50 anos, dono de uma distribuidora de material de construção, bebeu o café sem pressa, terminou a xícara inteira e comentou, olhando direto para mim, que aquele era um dos melhores cafés que já tinha tomado numa agência bancária. Fiquei sem graça, agradeci baixinho e voltei para o meu trabalho. O senhor Aldemir revirou os olhos, murmurou alguma coisa sobre gosto de cada um e seguiu com a reunião. Não dei muita importância àquele comentário do cliente na hora. Achei só um elogio de educação, do tipo que a gente esquece no mesmo dia. 3 semanas depois, aquele mesmo cliente voltou à agência, mas dessa vez me procurou direto, antes mesmo de entrar na sala de atendimento. Perguntou meu nome completo e se eu tinha interesse em trabalhar na empresa dele, numa vaga de apoio administrativo, com um salário quase o dobro do que eu ganhava ali e horário bem mais tranquilo, das 8 às 5 da tarde, sem precisar chegar de madrugada. Aceitei sem pensar 2 vezes. Saí da agência num final de mês sem fazer alarde e comecei na distribuidora dele numa segunda-feira do mês de março, cuidando de organização de arquivo e apoio ao setor financeiro. Trabalhei ali com atenção redobrada nos primeiros meses, sempre chegando 15 minutos antes do horário,
tentando aprender o máximo possível sobre o funcionamento da empresa. Depois de um ano, o próprio dono, o senhor Oswaldo, me chamou numa tarde e perguntou se eu tinha interesse em fazer um curso técnico de administração, que a empresa bancaria parte do valor. Aceitei na hora, fiz o curso à noite durante 2 anos, enquanto continuava trabalhando de dia. E assim que terminei, fui remanejada para o setor financeiro da distribuidora, com responsabilidades bem maiores do que as que eu tinha antes. Nos anos seguintes, continuei estudando por conta própria, fiz uma pós-graduação em gestão financeira e fui assumindo cada vez mais funções dentro da empresa, até virar responsável direta pelo controle de contas a pagar e a receber, e depois pela relação da empresa com fornecedores maiores. Foi então no ano de 2023, depois de alguns anos trabalhando junto com o senhor Oswaldo, que ele me chamou em uma reunião. Só nós dois. Eu estranhei a princípio. E na reunião ele propôs que eu entrasse como sócia minoritária da distribuidora, reconhecendo, segundo as palavras dele, que boa parte do crescimento da empresa nos últimos anos tinha vindo do meu trabalho direto na organização financeira do negócio. Aceitei a proposta, formalizamos em contrato e pouco tempo depois precisamos resolver uma pendência bancária urgente, mudar a titularidade de movimentação da conta empresarial, autorização que só o representante legal da empresa podia solicitar presencialmente na agência. Antes de eu continuar a história, para te falar quem a recebeu nessa reunião na agência, coloca aqui nos comentários aqui, ó. Eu vou chegar lá. Vamos dar continuidade. Marquei o horário na mesma agência de sempre, já que a conta empresarial da distribuidora continuava naquele banco desde antes de eu entrar na empresa. Cheguei de terno com a pasta de documentos da empresa debaixo do braço, exatamente na hora marcada. Fui recebida na recepção e encaminhada para uma sala reservada. Quando eu abri a porta, quem estava do outro lado da mesa era o próprio senhor Aldemir. Agora com uns anos a mais, ainda gerente na mesma agência. Ele ficou visivelmente sem graça por alguns segundos, olhando para mim, tentando entender se realmente era eu ali, de terno, com pasta de sócia de empresa, sentada na cadeira que ele mesmo puxou para me sentar sem ele perceber. Perguntou ainda, meio confuso, se eu era responsável pela distribuidora e comentou baixinho que meu rosto lhe parecia familiar. Não fiz questão de lembrar dele do café, nem do que ele falava anos atrás. Apresentei a documentação da empresa, expliquei a mudança que precisava ser feita na conta e ele teve que me ouvir com atenção por mais de 1 hora, anotando cada detalhe, revisando cada cláusula do contrato social que eu trouxe, do mesmo jeito atencioso que qualquer gerente trata um cliente empresarial importante. Em nenhum momento comentei sobre os anos em que servi café naquela mesma agência. Só ao final, quando ele mesmo, meio sem jeito, sem graça, perguntou se eu já tinha trabalhado ali antes. Respondi que sim, que tinha sido copeira daquela agência por 4 anos e que hoje era sócia da distribuidora que ele estava atendendo. Ele só balançou a cabeça, sem saber muito bem o que dizer, e terminou o atendimento em silêncio. E você que nos assiste até aqui, independente do que você já passou na sua vida, independente das humilhações que você enfrentou, não permita com que essas humilhações venham fazer com que você desista. Não permita com que essas situações
constrangedora que você já passou não permita com que você desanime, olhe para trás daquele que é o seu objetivo, porque a vida é uma roda gigante e hoje de repente você pode estar por baixo, mas se você permanecer, se você no caso perseverar, lá na frente você vai estar por cima. Eu sou o William Oliveira, o seu contador de história. Peço a você se inscreva no canal e coloca aqui nos comentários aqui. A vida é uma roda gigante.